Mesmo com uma quantidade cada vez maior de desinformação, mesmo com a fama parcialmente desprestigiada de filosofias antigas e sérias, muitos profissionais, pensadores, estudiosos, filósofos e cientistas continuam a se debruçar nesse universo e a nos presentear com o conhecimento e com um trabalho sério e inspirador. A superficialidade mística e com ares espirituais não representa a realidade de lucidez, força, poder e desempenho que a meditação provê ao praticante. Uma ferramenta poderosa que faz o indivíduo ter clareza, assertividade e potência em suas ações. E essa é a maior diferença entre o que é visto no senso comum e o que é compreendido na prática. Mas para chegarmos aos patamares mais altos da consciência, devemos primeiro entender o que é a meditação. O que a meditação pretende? Ela quer parar as ondas mentais, estabilizar a consciência, com o objetivo de, uma vez parando a mente, a consciência, que não sofre solução de continuidade, passa a se manifestar por outro canal. Só que para parar o pensamento não é de um dia para o outro, né? Até porque nós fomos treinados desde pequenos a pensar. É um estado de consciência ampliado que se consigue por meio da saturação da mente. Um reforço do funcionamento consciente do cérebro. Falando de um ponto de vista bem biológico, né? Bem biológico e científico. Meditação é a ferramenta ou processo através do qual você gera um estado de consciência na qual a pessoa ela consegue entender quem ela é. Entendemos a meditação como uma técnica. E como qualquer técnica, o caminho é o treinamento. Nós começamos a fazer a concentrar-nos muito numa coisa, até que isto deixa de ser uma coisa que não tem mais atributos, e aí você saca essa coisa e entra em um estado justamente de saturação mental, onde há um aquietamento mental. De forma muito simples é você reduzir ao máximo o seu fluxo de pensamentos e criar um silêncio aí dentro de você. Reduzir as interferências externas e deixar brotar de dentro para fora aquilo que você realmente é. É um estilo de vida que te dá mais clareza, te dá mais consciência sobre tudo, perspectivas, como você enxerga o mundo, as pessoas, as relações, como você enxerga a si próprio. A meditação, para mim, é um passo adiante na nossa evolução como espécie. Eu comecei a perceber que existia uma baita confusão entre o treinamento de meditação e o estado de meditação. Então, eu já queria separar aqui essas duas coisas, né? O treinamento de meditação, todo mundo faz. E no treinamento de meditação é composto por uma série de coisas, mas a meditação em si é um estado cerebral, um estado de consciência. Tudo que um bebê vive desde que nasce é novo. E desde esse momento ele aprende a estar voltado para fora, para as experiências de fora, para o que está acontecendo no mundo fora. Só que depois ninguém te ensina a olhar para dentro, né? Para começar, é olhar para dentro, mas não é isso. Precisa mudar o tipo de atividade mental. A mente ela não para, a cabeça não para. E o que a meditação faz é exatamente reduzir esse fluxo mental. Quando você consegue parar a emoção e parar a mente, a consciência vai se manifestar por outro canal, que está acima da mente. E esse canal é o intuicional.
esse intuicional lhe proporciona conhecimento direto. Então você passa a saber determinadas coisas que não passaram pelo canal do intelecto. Isto para um mundo acadêmico, científico, é quase que uma heresia. Como é que você pode adquirir um conhecimento sem utilizar a via da sua mente? Ou seja, sem que você tenha lido a respeito, sem que você tenha feito curso a respeito, sem que alguém tenha lhe dito algo a respeito, mas simplesmente você entra num estado de receptividade e deixa fluir o que se conhece como conhecimento direto. E fazer esse primata, que são os humanos modernos, ficarem quietos já é um desafio. Ficar com o corpo paradinho já é um desafio extraordinário. Mas nós conseguimos. Depois, tranquilizar a respiração, tranquilizar as ondas mentais e experimentar um preâmbulo, o início do prefácio, do índice do começo do que é uma meditação, já é o ó do Borogodó, já é uma conquista extraordinária. Podríamos comparar. Una persona se desmaya aquí porque recibe un golpe en la cabeza y está inconsciente. Ok, pero él sigue viviendo y después recuperará su conciencia. O sea, conciencia es una palabra que viene del griego que significa con conocimiento. O sea, él está respirando, está con funciones biológicas, está vivo, pero no está consciente de sus actos. Si bebe alcohol pasa lo mismo. Bueno, la comparación entre esa persona que se acaba de desmayar con una persona que está en este estado de vigilia, que estamos conscientes, podría ser más o menos una escalera comparable a estar en este estado de conciencia con alguien que está en un estado de superconsciência. Todo mundo já deve ter ouvido falar de que nosso cérebro a gente só usa 10% do nosso cérebro, e isso é mentira. Em termos anatômicos, nós usamos o nosso cérebro todo e nosso cérebro funciona 24 horas por dia. A diferença é que nós vamos ter algumas regiões mais ativas do que outras, de acordo com o que você está fazendo. Mas o que acontece é que nós estamos o tempo inteiro submersos nessa enorme atividade cerebral e a parte consciente, que representa muito pouco proporcionalmente do funcionamento total do nosso cérebro, que é quase 100% automático, entre 96% e 98% de tudo aquilo que o nosso cérebro faz é automático, involuntário, inconsciente. E só 2 a 4% disso é o pensamento consciente. El estado o la práctica de meditación produce un estado de más sincronización entre nuestra capacidad mental y nuestra conciencia con esa reacción automática y casi instintiva que produce la emoción, que es mucho más rápida que lo que la mente puede administrar. Então, a meditação é um treinamento que permite justamente desligar ou diminuir a atividade de algumas áreas cerebrais e permitir o nosso cérebro de conectar informações de outra maneira. É absolutamente técnica, não tem nada de místico ou espiritual. É uma experiência neurológica, isso significa que eu, você, qualquer pessoa pode ter. Uma experiência neurológica, não é espiritual. Porque se eu não sou evoluído, então espiritualmente eu não teria merecido, não a mereceria. Então, é como andar de bicicleta. Né? Meditação é como andar de bicicleta. Se você começar a andar um dia, você anda. O que não é ficar sentado quieto. Os grandes equívocos a respeito de considerar uma coisa meditação e não ser meditação é justamente as técnicas de visualização e de descontração. Relaxamento sentado é outra coisa, tem nada a ver com meditação. Ah, eu fecho os olhos e fico ali parado até apagar. Até alunos meus comentam, fiquei meditando um tempão. Eu sei que essa pessoa, eu conheço a pessoa, eu sei que ela ficou sentada em silêncio, que adora ficar sentada em silêncio. Então, ok, estava no lugar dela, não mudou nada. Não se trabalhou em nada. Enquanto que para outros ficar sentado quieto é um suplício. Inclusive tem aplicativos e coisas assim, e as pessoas falam, meditação guiada.
E, na verdade, é relaxamento com visualização. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas se sentam para fazer essa prática, acham que estão meditando, na verdade, estão relaxando. É bom, não faz mal nenhum, é muito útil, mas não devia se chamar meditação. Muitas pessoas confundem com uma contemplação, com uma forma de você conversar sobre um assunto. Acho que o primeiro equívoco vem até do próprio dicionário, né? Você pegar a definição do dicionário sobre o que é meditação, está dizendo lá que é refletir, pensar sobre alguma coisa, tal. Então, beleza. Se você for pegar uma definição de dicionário, é isso. Mas isso não é o estado de meditação, que é o contrário, é não pensar. E, de fato, existe também esse tipo de meditação. Por exemplo, a meditação cristã é uma meditação que consiste em refletir, pensar a respeito do amor, a respeito da divindade, enfim, a respeito de qualquer coisa. É uma meditação, não deixa de ser, mas não é aquela. É uma coisa bem diferente daquela meditação antiga. Existe muita mistura, né? Porque as palavras são pobres, então nós usamos uma mesma palavra para falar de muitas coisas diferentes e isso gera muitos mal-entendidos, né? É o que acontece com a palavra meditação, com a palavra consciência. A gente usa consciência para falar de várias coisas diferentes, em níveis diferentes. Então, às vezes, até as pessoas acham que não estão concordando, mas na verdade é só porque não está falando da mesma coisa, mas usando o mesmo nome, né? Então é muito maluco, quer dizer, as pessoas explicam meditação. Tem vários tipos de experiências que são naturais, que são distorcidas, dizendo que é meditação, mas não é. Durma-se agora com um barulho deste. Respiração também não é meditação, é um grande preparatório. Relaxamento, que muitas pessoas chamam de meditação, um relaxamento, uma meditação, o que você vai fazer deitado? Definitivamente aquilo também não é meditação, é mais um preparatório para que a tua meditação fique muito poderosa. No treinamento de meditação, tem mentalização? Quer ficar mentalizando coisas? Tem, né? Então, tem coisas que tem o ato de pensar e refletir no treinamento de meditação? Tem, como preparação, mas não quer dizer que isso seja a meditação. Na ciência, chama-se de uma maneira geral de práticas contemplativas, né? E isso inclui meditação, respiração, relaxamento, visualização, né? Todas essas coisas. O que essas práticas ditas contemplativas têm em comum é a introspecção. É o trabalho de introspecção que ajuda o teu cérebro a parar de captar coisa de fora e, de alguma forma, tratar o que está lá dentro. Ou olhar para o que está lá dentro. Mas não são técnicas iguais e não têm o mesmo efeito, não agem nas mesmas regiões cerebrais. O estado de meditação é como se você fosse escalar o Everest. Você precisa de um monte de preparo, é uma jornada, demora para chegar lá. Então, as pessoas se contentam com subir a montanha ali de 1 quilômetro de altura, de 1.000 metros de altura. O outro se contenta com subir a montanha de 2.000 metros de altura e diz que é meditação. Todo mundo vai falar que é meditação, só que cada um conquistou um degrau, um patamar no processo. E aí se instaura a confusão. A meditação também, ela entrou muito para o acervo de religiões e filosofias e tudo isso. Com um cunho mais espiritualista. E aí, por exemplo, eu vejo meditações que misturam, por exemplo, meditação com exercício de gratidão, por exemplo, de falar palavras de compaixão, de gratidão, de perdão. O mundo externo, ele é todo construído internamente. Nesse momento você está recebendo os inputs vindos dos seus órgãos sentidos, da visão, da olfação, da audição, do tato. Mas não são todos eles que estão sob o foco da sua consciência. O que está sob o foco da consciência, por exemplo, agora é a minha voz ou a minha imagem. Mas você não está ouvindo o carro que está passando, você não está ouvindo o zunido da geladeira, você só está ouvindo aquilo que você quer ouvir. O que nos permite ter consciência de nós mesmos, que me permite olhar no espelho e saber que eu sou eu, são as minhas sensações. Se eu faço um movimento com o meu braço e você está aqui do meu lado e faz exatamente o mesmo movimento com o teu braço, eu sei que o meu é meu, porque quando eu mexo o braço eu sinto alguma coisa. E quando você mexe o braço eu não sinto a mesma coisa, então eu sei que aquele braço não é meu. E é isso que me faz a diferença no meu cérebro entre eu e você.
E esse princípio de individuação é ligado a um processador, até que eu posso dizer assim, que é chamado de buddhi, ou inteligência, tá? Que é aquilo que tem a memória, que é aquilo que tem os condicionamentos e que faz as associações. Então, o nosso cérebro vai perceber coisas, ele tem mecanismos para fazer a diferença entre a realidade, a imaginação e tudo mais, mas ele imagina as coisas, ele percebe as coisas sob um ângulo. E que vai ser diferente se você está, de repente, com medo, acuado, dependendo do que aconteceu com você logo antes, né? Se você está ali super bem, feliz, seguro de si, você talvez veja as coisas de um ângulo, mas se você acabou de sofrer ali uma situação difícil, você vai ver de outra maneira, porque o teu cérebro está só tentando te proteger. Buddhi entende o português que eu estou falando. Tá certo? Ahamkara diz que a voz e quem está falando é um ente que não é você. E, finalmente, esta voz ela é recriada internamente em Manas. Aí quando acontece? Quando Manas para, o princípio de individuação, a Ahamkara, ele não tem por que existir. Porque se não existe externo, não existe externo, então para que dizer que existe um ente? Não existe um ente. A presença do ente se deve à necessidade de existir uma dualidade. Se não existe a dualidade, a Ahamkara ele se esvazia com Manas. E quem sobra? Uma mente coletiva. Que não é um consciente coletivo, mas um overmind. E esse overmind, quando você entra nele, você está num estado meditativo. Um dos termômetros, dos indicadores, né, da meditação é a percepção do tempo. Alguns tipos de meditação agem justamente silenciando, por um lado, uma das regiões do nosso cérebro que estão ligadas com a percepção do tempo, e, por outro lado, ela age silenciando uma rede de dispersão que a gente tem no cérebro, que a gente chama de default network, que é a rede par default, né? Que quando você não está fazendo nada, quando você não pede para o teu cérebro cognitivo fazer alguma coisa específica, essa rede se ativa, porque o teu cérebro não pode ficar sem fazer nada. Então é a nossa fonte de dispersão interna, é a rede, é o circuito que faz você pensar na vida, nas pessoas, o que eu vou comer hoje à noite, sabe, aquelas coisas assim. Então por isso que muitas vezes também num treinamento de meditação, essa rede se ativa, porque você fala para o seu cérebro, não, eu quero que você se concentre só nisso, não, mas isso está chato, de fazer outra coisa, e essa rede se ativa. Então, a grande confusão é você dizer que está meditando, mas na realidade você não fez esse processo. Processo de parar a mente, Manas, esvaziou a mente, o ego ou a Ahamkara se esvazia e sobra uma consciência supracoletiva, tá? Que é uma mente supracoletiva, que é uma mente de todos. Portanto, ela é capaz de entender e processar e resolver questões que a mente individual ligada a uma personalidade não é capaz. Tá? E esse estado meditativo, ele é um estado no qual te dá uma resposta profunda a respeito de um determinado objeto. Porque já não é a mente individual, é uma mente coletiva que age. Esse conhecimento direto, ele muitas vezes vem do inconsciente coletivo, outras vezes não. A intuição mesmo, a intuição legítima, ela não é o canal que traz do inconsciente coletivo. Esse canal é válido também, mas o que traz o conhecimento do inconsciente coletivo não traz nada de novo. Pode trazer uma coisa aparentemente nova, mas que foi apenas esquecida, foi perdida. Quando isso ocorre, o que acontece é que a nossa cabeça, isso numa imagem figurada, abre-se e nós acessamos o canal intuicional. E a partir dessa experiência de abrir esse canal intuicional, nós aprendemos conosco. Eu tenho a percepção de que quando as experiências meditativas vêm para mim, eu simplesmente começo a falar e ter autoridade sobre coisas que eu nunca soube na minha vida. E de repente faço um monte de links absolutamente novos sobre coisas antigas e chego a soluções absolutamente inovadoras sobre as velhas coisas. E esse ainda não é
o patamar definitivo, porque a meditação vai servir apenas como plataforma de lançamento de um outro estado, acima da meditação. E é isso que a filosofia hindu busca. A meditação seria a superconsciência e esse outro estado é a hiperconsciência. A hiperconsciência que em sânscrito se chama samadhi. O treinamento exige vontade, disciplina, rotina, mas acima de tudo é iniciático, possui tradição e foi passado de geração em geração. Chegamos mais longe e mais rápido quando um tutor mais antigo nos proporciona a meia volta no parafuso, os detalhes que fazem toda a diferença para a compreensão que faltava. Para aquellos que quieren profundizar más y conseguir realmente ese estado de conciencia ampliado, bueno, recurran a lugares, a personas que realicen ese trabajo con mucha seriedad y con mucho conocimiento técnico. Porque tem muita gente séria ensinando isso, mas tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo ali. E, obviamente, tem muito mais gente que não sabe o que está fazendo do que gente que sabe o que está. Ensinante sério é o quê? Aquele que não é teórico, aquele que vivencia o processo da meditação, ele estuda, ele se dedica, ele não fez um cursinho de final de semana, né? Então, eu acho que estudar, treinar para valer e encarar como uma maratona, né? O caminho do treinamento da meditação tem que ser encarado como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É uma coisa que leva tempo. Eu me lembro que há talvez uns 12, 10 anos atrás, quando eu comecei a querer estudar isso, meus colegas cientistas davam risada da minha cara. Estudar meditação. E aí, de repente, aquilo ali virou uma tendência. É importante que você também tenha um estudo, então você conhecer um pouquinho sobre alguns mestres que realmente traduziram o conceito de meditação de uma forma assertiva e não equivocada, como a maioria faz, né? A meditação como uma ferramenta para você expressar o que tem de melhor aí dentro de você e não só para você se acalmar, não apenas para você viver bem, né? E sim uma ferramenta para você expandir a sua consciência. Mas meditação é prática. Meditação é senta lá e faz o exercício. Pode praticar por livro? Pode. Pode praticar pelos vídeos ou pelos áudios? Pode, mas não é ideal. O ideal é ter a presença física. Se você não fez um curso de final de semana, você vai escalar o Everest. Não vai dar certo, vai dar bem errado. Então é mais ou menos a mesma coisa. Você não vai terminar uma maratona porque você treinou uma semana. Você vai ter que treinar bastante tempo para conseguir cumprir e completar uma maratona. Então, essa mesma lógica. Nenhuma prática se sustenta sem a teoria, e toda teoria é inócua sem a prática. Se não dermos a devida atenção à base teórica e à aplicabilidade bem fundamentada por verdadeiros peritos, não progredimos, pelo simples fato de não sabermos para onde ir e qual caminho devemos seguir. E com a meditação não é diferente. O treinamento é fundamental, mas só alcançaremos os seus níveis mais profundos se soubermos exatamente para onde esse caminho pode nos levar. Mas para além da prática e da teoria, a atenção deve sempre estar voltada ao comportamento, em usar a lucidez, agora exacerbada, para aprimorar principalmente as relações interpessoais e alinhar os hábitos com os nossos valores e objetivos. E quando percebemos que as técnicas promovem sucesso em todas as áreas da nossa vida, passamos a treinar com mais estímulo e cria-se assim um círculo virtuoso. As técnicas contribuem para que você faça sua autossuperação comportamental e esta estimula que você pratique mais. Normalmente a gente tende a dicotomizar o ser humano, né? Em corpo, cérebro, emoções, pensamento, mas na realidade está tudo junto, tá? Tudo funciona junto. Nós precisamos dicotomizar e separar para que a gente facilite a nossa compreensão, tá? Porque o cérebro ele tem dificuldade de enxergar o todo. Tem um estudo que eu gosto muito, que é da Sara Lazar, que é uma pesquisadora de Harvard, e ela é uma praticante de yoga
E aí ela começou a se interessar e começou a pesquisar sobre meditação. Ela pegou pessoas que nunca tinham feito meditação na vida e botou elas durante, se eu não me engano, 8 semanas para fazer 20 minutos de meditação cotidiana, todo dia 20 minutos de meditação. Ao final de 8 semanas, ela viu já diferenças muito importantes na estrutura e na função cerebral, principalmente na amígdala, que é uma região do nosso cérebro que é, digamos assim, o centro do controle do medo, do estresse, né? E no hipocampo, que está aí regiões em volta do hipocampo que estão muito ligadas com a memória, que também estão ligadas com a empatia, por exemplo, né? E, enfim, outras áreas do cérebro voltadas para a regulação emocional. Eles mediam o córtex pré-frontal do cérebro e ele aumentava de tamanho. Aumentava, a massa cerebral aumentava de tamanho. A pessoa adquiria uma habilidade de atenção, de foco, de concentração muito maior do que ela tinha antes. Então você pensa, uau, em 2 meses, para pessoas que nunca fizeram, né, nada, você já percebe um efeito desse, imagina para quem treina seriamente, né? Inclusive existem equipamentos como esse, que medem as ondas cerebrais. Antes dava para medir só em laboratórios, tal, você ia fazer um exame, eletrocefalograma. Agora você faz em casa isso. Então quando a gente está acordado, desperto, conversando como a gente está fazendo aqui, ou mesmo estressadão, trabalhando, você está gerando uma maior profusão de ondas beta. Você senta para meditar, a primeira coisa que você vai fazer não é simplesmente fixar a atenção. Não, primeiro você vai, solta os músculos, solta as pernas, descontrai, se põe confortável na posição, deixa a respiração fluir, tá? Modifica os músculos da face, dando uma expressão de felicidade. E depois que você fez isso e você percebe que o mundo exterior, os ruídos, eles começam a se reduzir, daí você pega o seu objeto de meditação e fixa. Então, já na primeira etapa, o que você tem? Você tem um aparecimento do que a gente chama de onda alfa. Que significa que você está no estado de maior relaxamento, maior relax mental. Não é dormindo, maior relax mental. No nível físico, nós vemos impacto no aumento do reforço da imunidade, por exemplo. Melhoria da saúde cardiovascular. De alguma forma, a saúde cardiovascular está muito ligada com o perfil lipídico de gorduras, né? Então, existe como uma redução desse perfil lipídico, permitindo com que você não acumule gorduras, por exemplo, dentro das artérias. Vai ter um impacto também baixando a tensão arterial, o que também contribui para a saúde cardiovascular, por exemplo. E muito também ligado com o controle da dor, das dores crônicas, sobretudo. Como isso é o primeiro passo a ser conquistado, e ele já é muito legal, porque você sai de um sentimento, uma sensação de estresse, uma sensação de bem-estar muito boa, as pessoas já se dão por satisfeitas. Então elas dizem que meditação é isso. Mas isso é subir a montanha de 1000 metros. É só a primeira montanha, mas já é muito legal. E sem isso, você não consegue ir além. Já aí, por exemplo, você já tem ativação do sistema nervoso parasimpático. Com o quê? Com uma melhora de um padrão de ativação simpática que gera taquicardia, que gera vasoconstrição periférica, que gera excesso de atividade cerebral, que gera ansiedade. Então você já tem uma mudança nesse padrão. Então quando você induz conscientemente, por vontade própria, não por acaso, esse segundo estado mental baseado em ondas alfa, você conquista a hora que você quer o estado de relax. A partir desse passo, você tem 2 caminhos. Um que diminui a lucidez, que é dormir. Aliás, você não dorme se você não induzir ondas alfa, e aí tem outro problema também. Tem muita gente que não consegue dormir, precisa de remédio para dormir. Por quê? Porque o cara quer pular do beta para o delta. Não tem como. Aí ele toma um remédio. Já que eu não consigo induzir o alfa, então eu vou tomar um remédio
eu dou um pulo aqui no alfa e vou direto para o delta, remédio. Mas sem remédio, pra você não ficar dependente de remédio. Você faz um treinamento, você entra em relax, induz ondas alfa e a partir dali você decide, vou dormir ou eu vou entrar em meditação. O treinamento de meditação, mesmo sem chegar no estado de meditação, mas o treinamento de meditação leva, antes de mais nada, a uma capacidade de controle da nossa atenção. A atenção é uma faculdade cognitiva muito importante para várias outras. A atenção, ela vem antes da concentração, ela vem antes do aprendizado, da memória. Muita gente que diz, por exemplo, que tem problema de memória, na verdade ela não tem problema de memória, ela tem problema de atenção. Então ela não memoriza, porque ela não tem atenção. O fato de você conseguir fazer alguns instantes de silêncio no seu dia já trazem uma tendência a uma autorreflexão. Ou seja, você pensar antes de ter uma interpretação não tão positiva sobre alguma coisa que você está pensando ou sentindo. Ou seja, você está sobrecarregado e você não faz nada para descarregar o seu sistema nervoso. Quando você interpreta qualquer informação do ambiente lá fora, a tua tendência de comportamento é ser não tão muito consciente, ser um pouco mais de qualquer jeito, né? Então, se você está meditando com frequência, a sua resposta, o seu comportamento, a sua resposta para o mundo vai ser muito mais bonita, muito mais consciente. E isso, consequentemente, aumenta a nossa capacidade cognitiva, porque se você melhora a tua atenção e a tua capacidade de controle sobre a atenção, você aumenta a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de memória, enfim, e várias outras funções cognitivas importantes. Se você continua esse processo agora fixando a atenção num único ponto, a respiração ela vai ganhando um ritmo específico. E esse ritmo específico, associado à posição que você está sentado, mas não como uma condição única, tá certo? Gera uma mudança no funcionamento da aorta, tá? Que passa a pulsar, gerando uma onda que logo a seguir se transforma numa onda estacionária. Esta onda estacionária, ela gera uma pulsação no corpo. E essa pulsação no corpo, uma pulsação do crânio. E essa pequena micromovimentação, ela se transmite para a região cortical, gerando um fluxo nervoso em forma de circuito e de círculo, que pega justamente a área somática e a área do prazer na região do cérebro. Tá? Essa teoria é chamada de teoria de Bentoff e que ela tenta explicar o funcionamento da Kundalini. Tá? Por isso que os estados de meditação e os estados de descrição de percepções de despertamento da Kundalini eles são muito próximos. Durante esse processo de fixação da atenção, o cérebro ele muda o padrão de onda eletroencefalográfica. Aí você fala, não, então eu quero entrar em meditação, estado de meditação, que é um silenciamento da mente total. Aí você induz as ondas θ. Quando você gera a onda θ, aparece o que nós chamamos de uma conexão entre consciente e inconsciente. Aquilo que é muito importante, que são muitas informações, o cérebro ele junta, ele guarda essa informação, não na forma de prosa, mas na forma de símbolo. É como se fosse um banco de dados baseado em objetos. Ele guarda objeto, ele não guarda linha. Quando você entra nessa onda θ, começam a aparecer para você imagens. É muito comum, às vezes, estar meditando e a pessoa fala, lembrei uma coisa do passado, que eu não lembrava há muito tempo. Ou me veio uma imagem tal, ou me veio um yantra tal, ou me veio um símbolo geométrico tal. É nessa fase. Tá? Que é a conexão entre inconsciente e consciente. E desse inconsciente, essa conexão ela é feita principalmente na área não do inconsciente pessoal, mas na área do inconsciente coletivo, que é aquele grande manancial, provavelmente, que é passado de geração a geração pela via genética, de suas próprias experiências, e que é conduzida para a próxima geração, que tem as suas próprias experiências e que acrescenta mais uma coisinha naquele manancial e que passa para a próxima geração. E assim sucessivamente, isso é guardado na forma de símbolos.
E daí quando você entra no processo meditativo, como é um mergulho em direção ao âmago do ser, através da focalização da atenção, imediatamente você vai ter que passar por esta região, que é a região do grande oceano do inconsciente. E ao passar lá você vai encontrar baleias, caranguejos, containers, tá certo? Navios, e é justamente isso que começa a vir à tona. Submarinos, e isso começa a vir à tona. E ao vir à tona você tem a oportunidade de ressignificar a experiência, tornando aquilo uma experiência palatável. Quando você está mergulhando e aparece para você uma experiência dessa, imediatamente você pode revivê-la. E ao revivê-la com uma consciência mais lúcida, numa nova situação, depois de tantos anos, você pode ressignificá-la. Portanto, você não só está utilizando aquilo como uma fundação para crescer, mas você ainda está reforçando essa fundação, tornando essa fundação uma estrutura melhor. É por isso que muitas vezes o processo meditativo ele é associado, quando bem conduzido, a melhoras de características de personalidade. Isso vai impactar nas atividades cotidianas, fazer tudo com mais concentração ainda. Consequentemente, a pessoa tende a errar menos, a dispersar menos, ou seja, ganha tempo ao realizar as suas tarefas de trabalho, tarefas pessoais, potencializa resultados, seja no esporte, seja em qualquer tarefa que exija concentração. Empezamos a ter informações muito mais velozes y mucho más insights. Y eso hace de que hoy también esto se instale en el mundo corporativo, o sea, en todos los lugares, porque esto sirve para cualquier persona y para cualquier actividad. Algumas pessoas têm insights com mais frequência, outras pessoas têm menos, mas a meditação o que é? A pessoa treinar para ter mais insights quando ela quiser ter e prolongar estes insights. E aí no âmbito emocional, de uma maneira geral, aumenta a regulação emocional, regulação consciente das emoções, então vinculado com o aumento da inteligência emocional, que a gente poderia mais especificamente falar de aumento de empatia, por exemplo, de compreensão e de gestão das próprias emoções, mas de compreensão dos outros. Percebo que a meditação também ajuda a pessoa a entender melhor o outro. Você tem uma visão ampliada das coisas, das situações, das pessoas, dos fatos, das relações. Mas mais do que isso, de capacidade a utilizar as emoções como motor de ação. Vai ajudar a pessoa a desenvolver equanimidade, que é oscilar menos o seu humor, ter menos oscilações emocionais com estímulos externos. Quando você consegue perceber aquilo que você está sentindo e escolher a melhor forma de colocar aquela energia chamada emoção para fora, é muito inteligente. Essa inteligência emocional é muito poderosa. Ou seja, pegar um brutamontes ali que estava completamente solto, perdido nessa área do controle emocional, do gerenciamento, da inteligência emocional, e colocar ele de uma forma de perceber o que ele está sentindo, a realmente avaliar se aquilo é relevante naquele momento ou não. Fisicamente falando, você reduz muito o estresse, então eu também sempre fui uma pessoa muito estressada, muito ansiosa. Isso pega no corpo, você inflama o seu corpo. Então a meditação vem com um elemento aí para te trazer saúde imediata, não só mental, mas também muita saúde física. Mentalmente falando, a meditação é muito poderosa para você não ficar naqueles loopings de pensamentos que fazem você criar umas ideias completamente malucas e que vão atrapalhar o seu dia a dia. Vão sobrecarregar, vão gastar sua energia preciosa. Então meditar faz com que você tenha um dia mais leve mentalmente falando e consiga fazer tudo aquilo que você precisa fazer de forma assertiva. Ou seja, meditar te dá performance física, emocional e mental. Se você continua no processo e você aprofunda ainda mais, você vai entrar numa outra fase, que é a fase do aparecimento da onda delta. Quando a onda delta aparece, imediatamente você tem o desenvolvimento do vazio da mente. Ou seja, a mente se apagou. Não existe mais pensamento, não existe material nela. Se não existe material nela, quem que sobra? Sobra algo. O que é esse algo? É quem é você. Daí o que acontece? Se você percebe que você é uma entidade que existe além da personalidade, você percebe que você não é personalidade.
que você é algo a mais. E a personalidade, que ela é formada por uma série de automatismos. Nós estamos aqui nessa conversa, teu cérebro está aí captando um monte de informação auditiva, visual, fazendo associações com um monte de coisas, e na verdade a única coisa que você fez conscientemente foi dizer para o teu cérebro: presta atenção. Mas fora isso, ele está fazendo tudo sozinho. A maior parte do nosso funcionamento se dá por um automatismo. Esse funcionamento de 96 a 98% automático é uma grande vantagem evolutiva que a gente não quer interromper. O que a gente quer fazer por isso que eu uso a palavra reforçar. Ok, 2 a 4% é consciente, mas essa consciência é forte pra caramba. Então, quando ela precisa assumir o controle, ela sabe assumir o controle. Então, assim, esse funcionamento consciente é isso, são os momentos em que você é capaz de dizer: eu vou fazer isso e eu decidi fazer isso conscientemente, né? É uma atitude voluntária. Você não pensa, você é pensado. Você não deseja, você é desejado. De onde vem isso? A gente pode tomar consciência dos automatismos, né? A gente pode fazer a conexãozinha e justamente a meditação ajuda a fazer essas conexões. Conectar essas partes inconscientes com a parte consciente. Você pode agir conscientemente para reprogramar o teu piloto automático, ou seja, para mudar os teus automatismos, mas você não quer reduzir eles, você quer talvez mudá-los. O piloto automático do avião, ele é programado conscientemente, antes. Então, como ele foi programado conscientemente, você confia nele, porque você sabe que foi programado conscientemente para aquele contexto. Mas se muda o contexto, já não funciona mais. O nosso piloto automático não foi programado conscientemente, o nosso piloto automático foi programado automaticamente, pelas nossas histórias, experiências de vida. A nossa parte consciente, ela amadurece por volta dos 25 a 30 anos. É muito tarde. É como se você entrasse num quarto escuro e antes você tropeçasse em tudo. E com o treinamento de meditação, você vai ligando uma lanterna que vai clareando a sua jornada, para onde você está andando, onde você está caminhando. Então, ao invés de tropeçar, né, nos seus próprios comportamentos, você começa a observar: opa, vou tropeçar naquele comportamento ali ruim. Não quer dizer que você não vai tropeçar, porque você ainda tem que escolher, né? Tropeçar ou não é mágica, não é milagre. Cuando uno habla de autoconocimiento parece algo muy grande, muy lejano. No, es un proceso muy interesante que uno hace de observarse, de conocerse, de cómo reacciona, de cómo me comporté ayer. Si soy una persona que reacciona emocionalmente muy violentamente o algo así, bueno, podemos anotar nuestras reacciones, a qué cosas reaccionamos de esa manera e intentar cambiarlo. Você adquire uma habilidade maior de entender, perceber o que você faz. Depois ainda vai vir sua vontade ou não de mudar aquilo que agora você vê com muita clareza. Bueno, nada é mágico. Então muda comportamento? Depende. Você tem o potencial de mudar, muito maior do que antes. Mas se você vai mudar ou não, aí você tem que ter força de vontade ou boa vontade para isso. Uma intensa autoconexão, a capacidade de abrir, a capacidade de se ouvir, a capacidade de estar altamente autoconectado. Isso é uma experiência muito legal, porque é como se uma parte de você olhasse você na própria experiência existencial. Isso é uma coisa muito legal. E a capacidade de perceber a realidade com mais profundidade. Você erra menos. Essa é a percepção que eu tenho. Você erra menos. Isso já é uma dádiva. Um treinamento cético, você faz disso, melhor, porque daí você não mistura com religião, não mistura com outras coisas que teoricamente não tem nada a ver. Apesar de terem linhagens que misturam. Tudo bem, a gente respeita, mas teoricamente não tem nada a ver. Então a meditação é uma experiência no qual me permite acessar esse canal intuitivo e eu consigo ter uma experiência sempre fresca, sempre nova do cotidiano, que é a grande tesão da vida. A gente poder estar conectado com esse canal e perceber o que é que vai surgir de mim hoje que eu nunca vi e que eu não conheço e que se revelará para mim. E se você for ainda mais fundo
você perceber que existe essa entidade, mas ainda você observa ela como se fosse uma dicotomia, mas quando você se em si mesmo é de si mesmo, daí você tem o aparecimento da onda gama, que é o Samadhi. Tá? O Samadhi torna-se uma ferramenta profunda do conhecimento de si mesmo. O nosso intelecto, né, o nosso cérebro cognitivo, ele tem necessidade de porquês, né, de entender as coisas. Até porque, como o nosso cérebro, o objetivo primeiro dele é garantir a nossa sobrevivência, e para sobreviver nós precisamos de energia, o objetivo dele é fazer a gente poupar energia. Então ele passa o tempo tentando entender o porquê e a utilidade das coisas, senão não faz sentido. Está gastando energia com aquilo ali. E o nosso cérebro não aceita não ter resposta. Então ele adivinha, ele dá respostas quando ele não pode. E de uma maneira geral, o pensamento filosófico é super interessante e importante para avançar nas coisas, mas a gente pode facilmente ficar perdido do nosso emaranhado de pensamento sem chegar a conclusão nenhuma, né? A meditação é uma coisa que é prática, é um treinamento do teu cérebro. Realmente não é pensar sobre alguma coisa, é você realmente exercitar o teu cérebro a fazer uma coisa que ele não está treinado para fazer naturalmente. Esse silenciamento de algumas regiões cerebrais vem do fato de que você para de fazer entrar informação, então ele não precisa trabalhar. É igual quando você faz um jejum, para de comer, descansa o sistema digestivo. E você dá espaço, libera energia para que o teu cérebro conecte coisas, conecte regiões. Então, a meditação aumenta a conectividade cerebral, ou seja, a conexão dentro das regiões cerebrais e entre as regiões cerebrais. Quando você faz uma prática de meditação, ou uma prática de respiração, ou outras várias que nós temos no nosso acervo, essas técnicas ajudam você a se aprimorar. E esse aprimoramento e essa autoestima que você conquista com as técnicas contribuem para que você possa ter uma reação mais civilizada diante de um confronto potencial, de uma situação a qual todos nós estamos sujeitos na nossa vida. E se você aprende isso, se você consegue ter com esses clientes, com esses fornecedores, com os seus colegas de trabalho, com os seus superiores na empresa ou com os seus comandados, se você consegue fazer isso com a família, com as relações afetivas, você se torna uma pessoa tão leve que as coisas funcionam em torno de você, funcionam muito mais facilmente. Você tem mais harmonia e isso lhe dá, entre outras coisas, mais vitalidade, mais saúde, mais criatividade, mais disposição para viver. E os outros, na sua presença, também sentem isso. Você irradia isso. Esse é o ponto mais importante porque as pessoas deveriam começar a praticar meditação ontem. Todos nós temos capacidades e competências belíssimas dentro de nós. Só que às vezes a gente não vai lá avaliar com tanta clareza. Nós somos muito influenciados sobre o que o mundo fala que você deve fazer. Vai fazer tal coisa que é bom, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, vai arrumar uma namorada. Mas tem tantas respostas aí dentro que você deixa tudo apagado, tudo escondido, enterrado. Então a meditação, de uma certa forma, ela te mostra que é possível você enxergar todo o tesouro que está aí dentro de você, enterrado, esquecido, e quando você começa a meditar com frequência, você vai descobrindo que você já tem tudo que você precisa aí dentro. Você só não estava usando. Então ela te acorda, ela te desperta para usar suas melhores virtudes para você, quando estiver expressando tudo isso para o mundo, você naturalmente tem sucesso. Você está fazendo aquilo que mais te satisfaz na vida. Mas até onde é possível chegar? E como chegar lá? Esse processo, que parece ser infinito, muitas vezes nos impede de avistar o que está mais longe. Mas é possível compreender o que está além do racionalmente compreensível e desenvolver uma estratégia para alcançar esse patamar mais alto da evolução da consciência.